Hello guys, are you okay? Open your book, page 40 and 41. Nós vamos fazer as páginas 40, 41, 43 e 44. 42 agora não, tá bom? Então vamos lá. What are benefit of local product? Qual é o benefício que o local de produção nos traz? Muitas coisas, né? Se você olhar aí, todas as nossas comidas, roupas, enfim, vêm de matérias-primas que veio do campo. Então, analyze the following pairs of pictures, discuss your partner or your main difference between them. Olhe para as imagens aí que você vai ver o tamanho de produção de alimentos que existe, né, em cada um. Em algumas imagens já está em mercados, em feiras, tá? Mas antes desse alimento chegar no mercado, nas feiras, para a gente comprar e trazer para nossa casa, houve um trabalho árduo, um trabalho cansativo no campo para a colheita desses alimentos, certo? O nosso país, o Brasil, é um dos países que mais exportam alimentos no mundo, ou seja, que mais vende alimentos, né, como batata, tomate, café para outros países lá fora. Nós somos um país que muito rico em produção de alimentos, em produção sei lá, óleo, enfim, soja. Nós temos isso. Nós somos um dos países que mais exporta esses alimentos para outros países, ou seja, que vende para outros países, tá? Nós temos, por que isso? Porque nós temos muito campo, nós temos muitos locais de cultivo de alimentos no nosso país, né? Mato Grosso, Goiás, o norte do nosso país, o sudeste, o sul. Então há muitas fazendas, são milhares e milhares de fazendas espalhadas pelo nosso país, apenas com o propósito de produção de alimentos, tá bom? Ou de matéria-prima para produzir objetos, como o couro para produzir roupas e sapatos, enfim, certo? Vamos para o número 2 dessa questão. Before reading an article about local product, read sentence and speculate choose T true or false according to your guesses. Você vai marcar aí se verdadeiro ou falso de acordo com as afirmações de cada uma dessas frases, tá bom? Número 1. Locally grow, produce is food and product from your city, state or country. That is from not distant place. O local de produção de comidas e alimentos no seu país ou cidade, ele está numa distância muito grande dos locais das cidades. O que você acha? Se sim, você põe true de verdadeiro, se não, você põe falso. Essas respostas são de acordo com a sua percepção, tá bom? When you buy número 2. When you buy local product, use less gasoline and produce less pollution. Quando nós compramos e vamos até um local, né, para comprar alguma coisa, nós utilizamos gasolina e que não tem nenhum poluente para a natureza. Se verdadeiro, você põe true. Se falso, você põe F. Você marca o F. A ideia é, quando você vai comprar algum produto, nós não utilizamos gasolina e não produzimos nenhum poluente à natureza. Essa é a ideia. É verdade? Eu não sei, não. Muitas vezes a gente usa muitos carros, né? Dificilmente a gente vai
a pé ou de bicicleta em algum local para fazer essas compras. 3. The taste of food is always the same. If food comes from very distant place, for example, there is no influence to taste. Número 3. O sabor dos alimentos sempre são o mesmo. Quando eles vêm de determinada distância, por exemplo, quando eles vêm de muito distante, não influencia o sabor. Será? Será que não influencia o sabor? Por exemplo, tá vindo tomates lá do Nordeste. É uma suposição. Não vai influenciar o sabor? Olha, o sabor dos alimentos sempre vai ser dos alimentos. Por exemplo, o sabor de tomate sempre vai ser o sabor de tomate. Possa ser que de lá do Nordeste até chegar aqui, alguns desses alimentos venham a apodrecer. É uma suposição. Se apodreceu, você não vai comprar, você não vai comer. Mas alterar o sabor dos alimentos pela distância é uma coisa que é improvável, né? Pode alterar por questão de estragar, de ter outros tipos de coisas que alteraram o sabor, como agrotóxicos, enfim. Então, essa número 3 aí, no meu ponto de vista, ela seria false. Number 4. Local forms can help in the conservation of nature, including different animals and species. Alguns locais na fazenda podem ajudar a conservar a natureza, incluindo diferentes animais? Sim, nós temos hoje fazendas sustentáveis, aquelas fazendas que costumam cuidar do solo quando plantam e quando vão colher também cuidam para que aquele solo não fique infértil, né? Que não tenha mais utilização nenhuma para plantio. E também tem fazendas que cuidam dos animais, né? Para que eles tenham um ciclo diferente dos outros. Então, são fazendas, né, que costumam contribuir para a não poluição do mundo e assim por diante. 5. The best place to buy local products are big supermarkets. Os grandes locais, né, que a gente vai, né, para comprar, são os melhores locais de produção que vão para o supermercado. Bom, isso não faz muito sentido, porque os supermercados eles compram os alimentos, né, dos fornecedores, independente de onde ele está plantando os seus alimentos, se é no local grande ou se é no local pequeno, enfim. Ok? Questão número 3. Que é essa questão que vai da número 3 para número 4. Está falando sobre a produção, né, desses alimentos num país, né, não fala no Brasil, claro, mas fala no país, né, cada país tem a sua produção interna de alimentos e essa produção ela ajuda no crescimento econômico do país, tá? Inclusive o nosso país tem esse crescimento econômico no decorrer dos anos por conta dessa produção de alimentos. E ele fala do local de que se modifica o sabor dos alimentos ou não, pode ser, não a distância, mas o local. Em determinada região, o solo ajuda a plantar, por exemplo, sei lá, alface. O alface naquele local sai com um sabor, com uma constância diferente do que naquele outro local que tem um solo mais pobre para plantio. É assim. E aí você vai ler o texto, tá bom? Para você compreender melhor. Por quê? Porque na número 4, você vai pegar uma folha do seu caderno ou vai fazer no próprio caderno uma folha branca e você vai fazer aí um esqueminha igual dessa imagem, Buy Local Product, locais, né, de produção.
você vai desenhar aí coisas que você sabe que tem um local de produção, né? Nós temos aí o leite que é produzido na fazenda, os vegetais que podem ser produzidos numa horta, dentro de uma casa ou dentro de um local maior. Mas tem produções também dentro de fábricas, como é o local de produção de roupas, de acessórios. Mas o que todos esses locais precisam ter? Consciência em preservar o nosso planeta Terra. Todos esses locais precisam ter consciência que os recursos do nosso planeta não são recursos infinitos, uma hora vai acabar. Então, nós precisamos cuidar e retornar as coisas para o planeta sem que haja poluição. Essa é a ideia, tanto do texto de cima quanto da imagem de baixo. Follow your teacher instruction to make a poster. Present it, then make a class bulletin board. Você vai fazer numa folha meios de produção, né? Se você for colocar, por exemplo, produção da roupa, desenha a roupa, produção do sapato, desenha o sapato, a produção do carro, desenha o carro, a produção de um alimento específico, desenha um alimento específico. Todos esses locais que produzem esses objetos que você vai desenhar estão tendo que ter compromisso para preservar a terra, o meio ambiente, tá bom? E aí nós vamos para a página, eu já passei, deixa eu ver, passei na página 40, 41. A página 42, nós vamos falar dela depois, tá bom? Agora nós vamos para a página 43, desculpa, 43. Página 43, read the text. Then look at the pictures and numbers and according to the stake in the forming process. Vamos lá para o processo de produção? Então, vamos lá. Leiamos o texto. Observa aí o texto para mim. Farm is a vital business because everyone needed food and clothing to survive. Crop farming is the activity of growing plant called crops. Most crops are grown for, Most crops grow for food, such as grain, fruit and vegetables. Aí está dizendo a produção, né? O processo de produção ligada também às empresas, ok? E aí, você terminando de ler o texto, acompanhando o texto, você vai ter os números de 1 a 5 para numerar. Certo? Number 1. In this stage, farm turns soil to make it ready for planting. Nesse estágio, o fazendeiro retorna para o solo tudo aquilo que já foi plantado, né? Que agora ajuda a replantar. In the sport, number 2, the process forms added water and planting nutrients to soil. Nesse processo da número 2, o fazendeiro vai preparar o solo aguando ele. Número 3. Now a farm carefully plants seed in the soil. Agora ele vai plantar o quê? Ele vai colocar o quê? As sementes para começar o plantio. Four. In a stage, farms use different techniques to prevent insects from harming to crops. Nesse estágio, o fazendeiro usa técnicas para prevenir, né, preservar o solo de insetos ou de pragas. E no último estágio, o fazendeiro usa máquinas, né, para a colheita desses alimentos, desse plantio. Então, nós vamos ter aqui, ó,
Vou colocar aqui para vocês a sequência dessas. Watering and fertilize the soil. Number 2. Plowing. Number 1. Controlling pests. 4. Reversing. 5. Sowing. 3. That's okay? Essa na página 43. E aí eu vou para a página 44, que é uma página bem interessante, porque tá vendo aí que eu tenho uma lista nessa página? Então, você vai conversar com a pessoa maior na sua casa, alguém, seu pai, a sua mãe, a sua avó, e você vai fazer uma lista de compras. Onde está escrito 1000, você vai desenhar as coisas que você, não precisa ser todas, mas você vai representar, né? Desenhar algumas coisas que está na sua lista de compra. No items, que são os itens, você vai escrever, sei lá, tomate, abóbora, abacate, qualquer coisa assim em inglês, ok? Tomate, tomato. Batata, potato. Abóbora, pumpkins. Você pode pegar o próprio vocabulário do livro para fazer isso, tá bom? E no price, que é o preço, quanto isso está custando hoje no supermercado. Então, você não precisa ir no supermercado para você ter noção, é só você conversar com alguém adulto. Por exemplo, quanto está custando o quilo do tomate no supermercado? Será que é 2, 3 reais, 4 reais? Nesse canto aí, ele diz em dólares, né? Em dólares. Mas eu não vou pedir para vocês fazerem uma cotação em dólares, tá bom? Faça isso no real mesmo para ficar mais fácil. Então, por exemplo, escreva tomatoes, né? Tomate. Quanto ele está custando no supermercado próximo à sua casa? Se você colocou lá iogurte, quanto o iogurte está custando no supermercado próximo da sua casa? Você vai fazer uma lista de compras aí e vai colocar o preço de cada um desses itens. E no final você vai somar e colocar o total. Essa lista vai ajudar se você tem pretensão de fazer compras essa semana. Então, você pode até levar essa listinha aí com a compra, né? E para o supermercado, mais seu pai e a sua mãe, ou então pedir para que ele traga esses preços, para você colocar aí do lado, para saber quanto você gastou, ou a sua família gastou naquela semana com as suas compras, ok? É uma sugestão. E fica a dica. Bye bye, see you.